Abra sua Bíblia. Abra em Atos capítulo 23. Atos 23, verso 11. Nossa igreja está fazendo no Brasil 72 anos, 100 anos, no mundo, 72 anos no Brasil e 50 anos aqui no Pará. Por isso teremos essa festa maravilhosa. Atos 23, 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Repita essa palavra, coragem. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Digam todos amém. Pai, fala conosco nessa noite. Nos rendemos à direção do Teu Espírito. Rogamos sabedoria e unção, para que essa palavra, Senhor, abençoe o Teu povo. Abençoe aqueles que a ouvirão na internet, na televisão. Que ela traga, Senhor, consolo e força para cada um de nós. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Digam amém. Gente, eu quero falar sobre o tema. Procure se assentar, por gentileza. Eu quero falar sobre o tema coragem para prosseguir. Esse texto que eu li é uma noite terrível para o apóstolo Paulo. Você já deve ter vivido ou está vivendo dias difíceis. Talvez as suas noites tenham sido noites dolorosas, complicadas, noites com profunda dificuldade para adormecer, para dormir. E essa era uma noite difícil para Paulo, porque no dia anterior ele foi submetido a um julgamento, e nesse julgamento Paulo tentou se defender. E quando ele começa a expor a sua defesa, o sumo sacerdote que comandava o sinédrio, que era um tribunal judaico, manda bater na boca e na cara do apóstolo Paulo. Paulo se aborrece, tem um quê de nervosismo, e diz palavras duras ao sumo sacerdote. Mas ele não sabia que aquele homem que havia autorizado ele ser machucado era o sumo sacerdote, e ele é repreendido por isso, e logo ele pede desculpas, e depois ele tem chance de falar. E ali na plateia do sinédrio tinha duas vertentes religiosas, os saduceus e os fariseus, e os dois estavam querendo que Paulo fosse morto. E Paulo, com muita habilidade, ele era fariseu antes da sua conversão, e diz: olha, eu também já fui fariseu e acredito na ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam, e ele, com essa habilidade, conseguiu trazer os fariseus para o lado dele. Começou a ter uma confusão entre os saduceus e fariseus. Esqueceram de Paulo. O fato é que Paulo é recolhido na prisão e passou uma noite dificílima. No outro dia, e naquela noite, diz a Bíblia que o Senhor Jesus se colocou do lado dele e disse a Paulo: Paulo, coragem, porque assim como destes testemunhos a meu respeito em Jerusalém, importa que você também dê testemunho em Roma. Coragem, porque a vida continua. Diga amém e aplauda Jesus bem forte, bem forte. Quando o Senhor aparece para Paulo e diz a ele coragem, porque Paulo estava com medo.
possibilidade dele ser morto era iminente, era clara. E lá na prisão, o sobrinho dele ficou sabendo, sabe como é que moleque? Descobriram que os religiosos estavam armando para matar o apóstolo Paulo. E o pedi novamente para que o sumo sacerdote trouxesse Paulo para ser interrogado, e ali eles iriam matá-lo. E eles juraram que eles não iam nem comer nem beber sem antes matar Paulo. Que noite terrível de um homem desse. E o garoto descobre a trama, consegue chegar onde Paulo estava, dá essa informação, e Paulo diz ao soldado: olha, leva esse garoto até o sumo sacerdote, para que ele ouça o que esse garoto tem para dizer. E o garoto diz, e o comandante decide montar uma guarda de 200 soldados e levar Paulo até Cesareia para se refugiar naquele lugar. Estou contando essa história para vocês saberem o drama de Paulo. Eu tenho os meus dramas, você tem os seus. E há momentos na vida que o medo vem, medo do amanhã, o medo do desconhecido, o medo de uma resposta, o medo de uma notícia que aparenta chegar. Todos nós vivemos essa experiência do medo. E para a gente superar essas noites difíceis, é preciso ter coragem. E como Paulo encontrava e encontrou coragem para seguir em frente, da mesma maneira que você tem que encontrar coragem, eu também, para seguir a vida em frente. Porque todos nós passamos por essas experiências, do medo, de um dia difícil, uma noite assustadora. E o que se faz quando isso acontece? Número 1, como é que eu me torno corajoso? Diga comigo: quando cremos. Mais forte: quando cremos que sempre existirá um amanhã. Diga amém. Diz o verso 11. Diga comigo: na noite seguinte. Irmãos, muita gente, por não ter tido habilidade com o momento difícil, não conseguiu deslumbrar a possibilidade do dia seguinte, da noite seguinte. Quantas pessoas já cometeram verdadeiros absurdos porque achavam que naquele dia a sua vida ia acabar, que a sua vida ia terminar. Bate um medo danado, talvez uma perda do emprego, a perda de alguém, algo que você vivenciou, que você achava naquele momento que a sua vida acabaria naquele dia. Paulo também sentiu isso, mas Paulo teve a sua noite seguinte. Eu vim aqui te dizer, em nome de Jesus, você pode viver o pior drama da sua vida, mas não faça nada errado, porque sempre haverá um outro dia, uma outra noite, onde a vitória vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. O grande problema é que a gente deixa de crer que existirá o amanhã, e hoje a gente faz a maior burrada da nossa vida, complica a nossa vida, decide coisas como se o amanhã não viesse a chegar. Quantas pessoas se suicidaram porque não acreditaram que haveria um amanhã? Quantas pessoas já tomaram as decisões mais burras da sua vida porque discerniram que o seu dia final e decisivo era aquele? Para a gente vencer o medo e ter coragem, temos que crer que sempre existirá um amanhã, uma noite seguinte.
E você sabe, alguns aqui já viveram essa experiência. Você já deve ter vivido um dia terrível, uma noite absurda na sua vida, e de repente você aguentou a pancada, assimilou o golpe, chegou outro dia, e com esse novo dia chegou a tua vitória, chegou a porta aberta, chegou a resposta. Então, muito cuidado com o que se diz, o que se faz hoje. Tem gente que toma decisões movida por sentimentos dos mais dificílimos e perigosos, porque acha que amanhã não terá mais, ou se aquele dia era o decisivo da sua vida. Paulo podia ter feito uma loucura, mas ele esperou a noite seguinte. Espere o dia seguinte, que com ele Deus vai entregar na tua mão a tua vitória, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor. Como nos tornamos corajosos para prosseguir? Irmãos, é preciso coragem para prosseguir. É preciso ter coragem. O que é coragem, irmãos? É uma disposição interior de perseverar, de que eu não vou parar. Perseverar, tomar decisões difíceis e seguir adiante, irmãos. Tem que ter coragem para tomar decisões difíceis e seguir a vida. E manter-se firme, com princípios, com valores, com objetivos em Deus, apesar das dificuldades. Isso é coragem. É uma disposição de avançar em Deus, não é avançar loucamente. Tem muita gente que tem coragem para fazer doidice. Você precisa ter coragem para manter seus valores, seus princípios cristãos, e ir à frente com a graça de Deus e avançar em busca da sua vitória. Segundo lugar, como nos tornamos corajosos? Diga comigo: quando sabemos quem é o nosso Deus. No dia seguinte, diz o texto, na noite seguinte, o Senhor. Não foi qualquer um que apareceu para Paulo, foi o Senhor. E é isso que me faz homem corajoso e intrépido. Primeiro, eu sei que apesar de um dia difícil, uma noite complicada, sempre existirá um amanhã, mas esse amanhã existirá com o Senhor comigo. Então, Deus que nós servimos é o Senhor Jesus, e só isso é suficiente. Deixa sempre o texto, por favor, Adriano. E isso é suficiente para a gente respirar fundo e não fazer loucuras e acreditar que nós podemos vencer essa dificuldade. Na noite seguinte, o Senhor apareceu para o Paulo. O Senhor visitou Paulo. É por isso que o cristão que é firme na fé, quando enfrenta uma adversidade, ele não atira uma bala na sua cabeça, porque ele sabe que o Senhor é o Deus da sua vida, é o Senhor da sua vida. Não é um deusinho qualquer, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Salvador do mundo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Rei, esse é aquele a quem servimos. Não é qualquer coisa, não, é o Senhor. Isso nos faz corajoso, nos faz corajosa, nos faz avançar, quando sabemos quem é o nosso Deus. Tem muita gente que a relação com o Senhor é tão fraca, é tão tímida, que o seu comportamento mostra o seu total desconhecimento que é o Deus que a pessoa serve. Por essa razão eu te estimulo, seja um leitor da palavra, seja uma pessoa que tenha oração, que você vai crescendo em Deus e descobrindo quem Ele é. O salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Diga: o meu. Pois é, tem que ser o teu, tem que ter a tua experiência. Você tem que saber quem Ele é na sua vida. Você tem que conhecer a grandeza desse Deus, porque isso vai me tornar intrépido, ousado, corajoso. Então busque, te empenha,
Te esforça para crescer em Deus, pelo amor de Deus, senão você vai ficar sempre no beabá, na primeira série da fé, e nunca vai se tornar uma pessoa madura, um homem maduro na fé, uma mulher madura na fé, sempre bebê na fé, criancinha, bilu bilu, que não suporta nada, qualquer vento leva. Então, para sermos corajosos, nos tornarmos corajosos e vencermos o medo, temos que saber quem é o nosso Deus, quem é aquele que eu sirvo, quem é aquele que eu dei minha vida, que eu entreguei minha vida, que eu me rendi a Ele. Quem é Ele? Quando Jó começou a reclamar sobre as suas provações, e tinha até motivo para reclamar, porque o cara penou. Deus falou para ele: Jó, onde tu estavas quando eu espalhei as estrelas do céu? Jó, você sabia que eu conheço as estrelas e as chamo pelo seu nome? E que eu meço o universo com as palmas da minha mão? Esse é o Deus que tu serves. Esse é o Deus que eu sirvo, um Deus todo-poderoso, e isso nos faz corajosos, confiantes, cheios de fé e intrépidos. Terceiro lugar, como é que eu me torno um cristão forte, corajoso? Porque tem uns cristãos, irmãos, que, meu Jesus amado, é casquinha de ovo. Hoje eu fui fazer um ovo, minha mulher me abandonou. Nada, ela foi para uma cerimônia, mas eu me viro, o ovo eu sei fazer. Aí eu joguei a manteigazinha sem lactose, que eu não gosto, não posso lactose, espalhei, peguei 2 ovos, pac. Quando eu fui pegar na casca para jogar no lixo, viu, irmã, quando você fizer o ovo, pegue a casca e jogue no lixo, tá, irmã? Não deixa lá para barata vir não, tá? Peguei na casquinha e quebrou. É frágil demais. Como existem cristãos fracos, débeis na fé, sem musculatura espiritual, sem vitalidade espiritual, pessoas extremamente incapazes de enfrentar as adversidades da vida. Paulo aqui, o apóstolo Paulo, homem poderoso em Deus, usado por Deus, preso, com a possibilidade muito clara de morrer, de ser assassinado. Nós precisamos de uma fé que seja capaz de suportar as adversidades da vida. A vida cristã, Jesus nunca nos enganou. É um desafio, ele disse, ele alertou: vocês vão passar por aflições, mas não percam o ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. No mundo passareis por aflições. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa esquisita estivesse acontecendo. A Bíblia nos exorta sobre esses dramas da vida. É necessário tutano espiritual. Para isso, conheça o Deus que você serve. Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus maior do que todas as coisas. Receba essa palavra em nome de Jesus. O que me faz um homem corajoso, o que deve te fazer um homem corajoso, que Paulo se tornou corajoso, porque diz o terceiro lugar, diga comigo: quando cremos que não estamos sozinhos. Diz o texto: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Eu acho lindo isso aqui. Jesus aparece para ele, mas podia ter aparecido assim, no alto, com uma luz, uma visão de um Cristo nas nuvens. E Jesus já apareceu assim, Deus já se manifestou assim, mas neste caso, Paulo estava com medo de morrer. E diz o texto que Jesus se coloca do lado dele. Eu acho isso lindo.
um Cristo companheiro. Amigo, eu estou aqui. E é isso que deve te fazer sair daqui da igreja hoje cheio de fé, porque nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Jesus é real, Ele está presente na nossa vida. Ele é um Deus presente, é um Deus que está ao nosso lado. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, inclusive hoje, até o final. Ele se coloca do lado do Paulo. Paulo estava mal, como talvez alguns aqui: você está mal, você não está bem. Mas hoje Jesus está ao seu lado, dizendo: meu filho, eu estou aqui com você, eu sei de tudo, eu sei da tua dor, da tua angústia, eu sei da tua luta, das tuas noites, eu tenho visto tudo, eu estou aqui do teu lado. Aguenta firme, eu estou do teu lado, estou do teu lado. Pode aplaudir Jesus. Quantas vezes eu já vivi essa experiência de estar numa noite péssima, uma noite difícil, achando que não ia ter mais a noite seguinte, desesperado, preocupado, angustiado, com a alma pesada. E quando a gente busca a Deus, a gente sente realmente de que é um Deus que está conosco, que está ao nosso lado. Ele se põe ao lado de Paulo, do lado. Eu fico imaginando essa cena: Paulo acorrentado, Paulo nervoso, Paulo trêmulo, com dificuldade para dormir, e Jesus chega do lado dele, dizendo: ei, parceiro, você tem me honrado, conte comigo, eu estou aqui com você. É isso que Deus está dizendo hoje: meu filho, minha filha, eu estou ao seu lado. Você pode até não estar percebendo, mas eu estou do teu lado. Eu estou aqui para te abraçar, para te acolher, para te ajudar. Eu não vou deixar que isso acabe com a sua vida. Eu vou te dar vitória, eu vou entregar a vitória na sua mão, em nome de Jesus. Eu vou entregar essa vitória em suas mãos. Quarto lugar, como é que a gente tem que ter coragem para prosseguir? Como é que eu tenho coragem? Como é que você tem coragem? Diga comigo: quando recebemos uma palavra de Deus. Mais forte: quando recebemos uma palavra de Deus. Diz o texto: pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Era tudo que Paulo precisava, de uma palavra. Quer ser corajoso? Quer vencer? Quer ultrapassar essa tua adversidade? Você precisa de uma palavra. E Deus está te dando essa palavra hoje: meu filho, minha filha, coragem. Quem não tem uma palavra não consegue seguir em frente. É por isso que o cristão tem que orar, tem que estudar a Bíblia, tem que vir para o culto, para que a gente ouça a palavra de Deus, que a gente seja instruído, direcionado, impulsionado pela uma palavra do Senhor, uma palavra que vai mudar a nossa direção, vai mudar o nosso destino, vai nos ajudar a não cometer bobagens. Tudo que o diabo vai fazer numa noite difícil, num tempo difícil, é tentar te arrancar da Bíblia e do culto, para você não ter uma palavra, para você não receber uma palavra, para você não receber a mensagem do Senhor, porque você e eu, sem a palavra de Deus, estamos perdidos. Não é à toa que Ele faz de tudo para te arrancar daqui. Ele faz de tudo para você esquecer a Bíblia na tua gaveta. Ele faz de tudo para você entrar no seu carro e não ouvir um louvor, não ouvir uma palavra. Ele vai fazer de tudo, porque Ele quer acabar com a tua vida, quer destruir a tua vida. Fique imaginando quantas vozes Paulo ouviu naquele calabouço,
dizendo: Deus não me ama, Deus não se importa comigo, eu sirvo a Ele, olha o que eu ganho. Com certeza o inferno estava falando com Paulo, e o Senhor sabia que ele precisava de uma palavra. Não fique sem uma palavra de Deus nem um dia da sua vida. Acorde pela manhã, e a primeira coisa que você tem que fazer é receber uma direção de Deus, a palavra do Senhor para a sua vida. Não fique se achando que você se garante, que você é esperto, que você é inteligente, que você é o tal, e sai por aí sem receber e ouvir a palavra do Senhor. Lá na frente o inimigo vai te pegar. Acorde cedo. Diz o Salmo 1. Coloca o Salmo 1 aí, por favor, Adriano. Verso 2. Diga: antes. Mais forte: antes. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes do café, antes do zap, antes de tudo, o cara medita, tem prazer, ele gosta, ele olha para a Bíblia como quem olha para o açaí. Vem cá. E se você fizer isso, ter todo dia uma palavra de Deus para a sua vida. Põe o último versículo aí, Adriano, desse salmo. Verso 5. Verso 4, deixa eu ver se é o 4. Ele é como uma árvore, vou ler. Ele é como uma árvore plantada. Ele quem? Quem medita, quem lê, quem tem uma palavra. Quem tem uma palavra de Deus é como uma árvore plantada junto ao igarapé. E uma árvore plantada junto ao ribeiro recebe nutrientes daquela água. Pode vir seca, pode vir calor, pode vir o que vier. Aquela árvore é forte, porque ela é nutrida pelaquele rio. E aquele que medita no livro dessa lei é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo, escuta, no devido tempo, aguenta firme, que o tempo da tua vitória está chegando. Aguenta firme, não larga Jesus, não te afasta de Jesus, agarra Jesus, que no devido tempo vai ter fruto. E outra coisa, as folhagens não murcham, a tua vida não vai ser encriquilhada, vai ser bela. Tu vai receber um botox celestial. Sua vida vai esticar, e quem te olhar vai dizer: que beleza. Isso Deus faz com aqueles que têm uma palavra. Então não comece o seu dia sem a palavra. Não comece o seu dia sem uma palavra do Senhor, que é isso que vai te tornar um cara intrépido, ousado. Vai correr atrás do teu sonho, mas vai no poder da palavra de Deus, vai na unção do Espírito Santo. E por último, coloca o texto, por favor, de Atos. Na noite seguinte, estou encerrando agora, o Senhor, diga o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. E o que é que ele diz para Paulo? Paulo, você não vai morrer não, cara. Tem futuro para você, tem um caminho para você. Olha, você pregou em Jerusalém, mas fica tranquilo, não é o teu final. Você vai para Roma ainda. Eu tenho uma missão em Roma para ti. Receba essa palavra, irmão. Deus tem uma missão ainda para você. Deus tem um caminho para você. Deus tem um futuro para você. O teu futuro está preparado por Deus. O teu futuro está preparado por Deus. Receba isso em nome de Jesus. Aguenta firme, que no devido tempo vai dar fruto, a vitória vai chegar. Eu passei 2 anos da minha vida sem dar nada certo, e se eu tivesse largado Jesus, eu não ia viver o que eu estou vivendo. Por isso, Jesus te abraça nessa noite e diz para você: tem muita coisa ainda para acontecer na tua vida. Eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. Tem futuro para você, sim. Creia nisso, pratique isso.
E você vai deixar um legado nessa terra, como deixou o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Fique em pé e aplauda o Senhor bem forte, aplauda com alegria.